trabalho é sobre a gestão de compliance tributário no Brasil, as dificuldades e perspectivas. Então, o objetivo do trabalho foi demonstrar o ambiente tributário que vivemos aqui no Brasil. Infelizmente, nós temos uma quantidade de normas aqui no Brasil enorme e a cada momento surgem novas normas, né? E também declarações, ou seja, o contribuinte brasileiro, e aqui eu focalizo principalmente as empresas brasileiras, elas têm um grande arcabouço, elas têm que cumprir com um arcabouço normativo gigantesco, com obrigações acessórias, e quando eu falo de obrigações acessórias, são declarações, guias, códigos. Então, realmente é um ambiente bastante complicado para uma empresa brasileira lidar. Isso acaba impactando a atratividade do Brasil, tanto para investimento externo como até mesmo interno, né, para investimento. Isso tudo afasta o investidor. Então, o objetivo foi demonstrar justamente a dificuldade do compliance que as empresas hoje enfrentam e a metodologia que eu apliquei foi utilizar dados estatísticos, principalmente do Banco Mundial, do World Economic Forum, informações atualizadas, são todas de 2018, 2017, e também estudos do IPEA e do Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário. E os resultados, infelizmente, não são muito animadores. Se a gente olhar aqui a evolução normativa, vou até começar pela evolução normativa, de 1988, da data da Constituição Brasileira, até 2017, nós tivemos 377 mil normas editadas só em matéria tributária, que não tem normas gerais, são normas tributárias. Claro que as empresas ela não tem que cumprir tudo isso, 377 mil. Uma estimativa que foi feita pelo IBPT é de que cada empresa ela tem que cumprir, em média, 3.940 normas, o que é um valor extremamente expressivo, e até um cálculo que foi feito é que se a gente colocar todas essas normas em papel A4 e colocar numa linha reta, a gente chega a quase 6 quilômetros de normas em papel A4 e Arial 12. Então são 6 quilômetros de normas. Eu digo que é uma média, 3.940, porque, por exemplo, uma empresa situada em São Paulo, ela não precisa cumprir normas, por exemplo, de Minas Gerais, ou do Espírito Santo, ou do sul do Brasil. Depende muito de onde essa empresa está, onde ela tem o seu foco de atuação. Mas a média é essa, de acordo com esse estudo. E aí, com todos esses números aqui, que aí a gente compara o Brasil com os demais países do mundo. As 5 piores performances em termos de tempo que se gasta com compliance tributário. O Brasil, dentre as 190 economias, o Brasil gasta 1.958 horas. Se a gente compara com demais países, o Brasil é o pior, tá? O pior número é do Brasil. Em segundo lugar vem a Bolívia, depois Venezuela, Chad e Equador. Então são as 5 piores performances. E o Brasil, infelizmente, aí é o primeiro colocado. Em comparação com os BRICS, com Rússia, Índia, China e África do Sul, o Brasil também tem a pior colocação. Os demais países têm uma quantidade de tempo despendido com compliance tributário muito menor. E aqui esse compliance é interessante porque no relatório vem que não é só o compliance, é todo, vamos assim dizer, é desde o início de sair uma norma, de você analisar essa norma, até o processo judicial. O processo administrativo, a auto de infração, é todo o processo tributário, todo desde o início da norma, o que a empresa tem que fazer. São 1.958 horas, que é assustador, né? É um gasto em termos de pessoal e de tecnologia. Hoje as empresas elas têm se aparelhado, têm se equipado com tecnologia, com assessorias, e tudo isso é um custo, e tudo isso entra no produto, e tudo isso acaba impactando a competitividade do Brasil. Depois nós temos uma média aqui regional, se a gente pegar a América Latina e Caribe, é bem inferior aos 1.958, e da OECD, 160. Quando a gente começa a falar de países de primeiro mundo, a situação ela fica ainda, a diferença, o gap aí fica gritante. Em termos de atratividade tributária, dentre 137 economias, o Brasil está na 136ª colocação. Seguida nós temos isso aqui considerando a América Latina e Caribe. São das 137 economias, Argentina em segundo, Equador, Colômbia e Honduras. BRICS também, o Brasil em primeiro lugar aqui, infelizmente no primeiro lugar que não é mais adequado, mas também 136. Lembrando que o 136 começa com 1, aqueles mais atrativo,
e vai até o 137. O Brasil é o número 136. Dificuldade em gestão tributária. É um cálculo também do World Bank, é um estudo do World Bank. As piores performances dentre 190 economias. O Brasil a 190 é a Somália, o Brasil ocupa a posição 184. E as piores performances dentre as 32 economias da América Latina e Caribe. O Brasil está em terceiro lugar, só está melhor que a Venezuela e a Bolívia. Então, basicamente é isso. O que esse estudo demonstra? Que a gente precisa de mudanças aqui no Brasil. Eu nem entrei no mérito de redução de carga tributária, que tem esse outro lado que se discute, mas não é o foco do estudo e acho que não está tão relacionado ao compliance tributário. Não se fala aqui em redução de carga tributária, mas pelo menos uma redução de todo esse arcabouço, de toda essa quantidade de normas que o contribuinte brasileiro tem que cumprir. Uma ideia seria, por exemplo, o ICMS. O ICMS, hoje a gente tem uma legislação de ICMS para cada estado. Cada estado tem a sua legislação de ICMS. Se você unifica a legislação de ICMS, você já diminui uma grande quantidade de normas, uma grande quantidade de obrigações e também de jurisprudência, porque cada estado julga de um jeito. Então, você faz de um jeito em São Paulo, você vai fazer do mesmo jeito no Espírito Santo, você pode ser autuado. Então, com isso ajudaria bastante. Então, uma reforma não é uma reforma só tributária em termos de valores, que eu não estou entrando nesse mérito, mas principalmente na aplicação de tributos, redução de obrigações, de documentos que o contribuinte tem, informes que o contribuinte tem que prestar para os fiscos, tanto estadual, como municipal, quanto federal.